Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui, na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Muito bem, meus queridos ouvintes, hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes, você bem informado entrando no ar. A partir de agora, o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. A China e os Estados Unidos realizarão neste fim de semana, em Genebra, o primeiro encontro para discutir as tarifas comerciais impostas mutuamente, sinalizando uma possível abertura para o fim da guerra comercial iniciada após o aumento das taxas pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump. A reunião, marcada para os dias 10 e 11 de maio, foi confirmada pela Casa Branca e pelo Ministério do Comércio chinês. As principais informações. Jornal É Notícia. O Senado aprovou a renovação por mais 10 anos da Lei de Cotas e ampliação de 20% para 30% no número de vagas reservadas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Com isso, a lei que havia sido extinta no ano passado deve voltar a valer em todo o país. O novo texto garante a aplicação das cotas raciais quando houver pelo menos 2 vagas no concurso ou processo seletivo. Os candidatos também vão poder concorrer ao mesmo tempo nas vagas reservadas e na ampla concorrência. Laís Barros, do Coletivo de Servidoras e Empregadas Públicas Negras da Administração Pública Federal, comemorou a aprovação da lei e destacou os efeitos positivos da política de cotas. A política ela passa por um processo de inclusão, né? Uma inclusão de visibilidade histórica, né? Então, quando você traz essas pessoas para a administração pública, o efeito não é individual, o efeito é no coletivo da transformação da política que vai ser realizada. O candidato ele vai ser mais oportunizado a ter acesso a esses lugares que são destinados, historicamente, foram oportunizados a outras etnias e a outras populações, né? A gente sabe que o racismo no Brasil ele é estrutural e tem questões que devem ser debatidas. Pela nova lei de cotas, a identificação racial vai ser feita por autodeclaração do candidato no momento da inscrição. Os editais devem prever formas de confirmação complementar à autodeclaração, como padronização de regras em todo o país, participação de especialistas e características regionais. Também passa a ser exigida uma decisão unânime da comissão responsável caso a condição de cotista seja negada, além da possibilidade de recurso. Para o autor do projeto, o senador Paulo Paim, essa medida ajuda a evitar fraudes nas autodeclarações.
E sem a comissão, quem vai saber quem é branco, quem é negro, quem é índio? Enfim, se o critério é de raça, e se é negro, se é branco, tem que ter uma comissão que vai dizer: esses aqui preenchem os requisitos das cotas, e esses não. Porque senão todo mundo vai se apresentar como sendo negro. Então, para que cotas, se todo mundo vai poder se apresentar? Em nota, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que a aprovação da nova lei de cotas é uma grande vitória, pois, segundo ela, as ações afirmativas são um caminho mais concreto para promover mudanças nas estruturas da administração pública. Agora, a lei de cotas segue para a sanção presidencial, com previsão de nova revisão daqui a 10 anos. Jornal é Notícia. Uma iniciativa da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai permitir que sejam produzidos boletins de rádio nas línguas indígenas Guarani e Terena durante a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece em novembro em Belém do Pará. Os textos jornalísticos serão traduzidos e gravados por colaboradores indígenas vinculados à universidade e serão veiculados nos canais oficiais da conferência no Brasil e pela Rede Nacional de Rádio da Empresa Brasil de Comunicação. Os boletins são mais uma ferramenta para fortalecer a voz e a participação dos povos indígenas na COP30, destacando suas experiências, conhecimentos e demandas em relação à crise climática. A iniciativa busca não apenas fortalecer a identidade cultural dessas comunidades, mas também o direito à comunicação e à informação em suas línguas maternas, um princípio garantido pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. O Brasil possui mais de 270 línguas indígenas vivas, faladas por 305 etnias, de acordo com o IBGE, algumas das quais também são faladas em outros territórios indígenas fora do país. Considerando apenas a língua Guarani, Kaiowá e Terena, são mais de 35 mil indígenas falantes no país. Jornal é Notícia. Com a proximidade da temporada de praias no Rio Tocantins, surge o questionamento sobre a qualidade da água no local da queda da ponte Juscelino Kubitschek entre Aguiarnópolis e Estreito, no Maranhão. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, apesar de caminhões com agrotóxicos e ácido sulfúrico terem afundado durante o desabamento, atualmente a água está com parâmetros dentro do previsto pela legislação ambiental. Essa semana, o DENIT informou que segue executando o programa de monitoramento da qualidade da água no Rio Tocantins e que estão previstas 5 campanhas de coleta durante o ano, em maio, junho, agosto, outubro e dezembro. Com os resultados positivos, o DENIT afirmou que a população pode utilizar o Rio Tocantins para banho e que está em contato direto com o IBAMA e com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com relação a essas análises. Viviane Goulart para Unitins FM. Viviane Goulart, da rádio Unitins FM de Palmas, no Tocantins. Jornal é Notícia. A conta de luz já começou mais cara em maio devido à bandeira amarela, mas uma preocupação maior é a possível derrubada de vetos presidenciais às emendas na lei das eólicas offshore, em análise no Congresso. Um estudo da Frente Nacional dos Consumidores de Energia alerta que, se os vetos forem derrubados, poderá haver um aumento de 9% na conta de luz até 2050, com custo anual adicional de 20 bilhões de reais. Em Mato Grosso do Sul, o impacto pode ultrapassar R$ 216 por ano para os consumidores residenciais, afetando principalmente famílias de baixa renda e provocando um efeito cascata no preço dos produtos e serviços e alta na inflação. As emendas vetadas, chamadas de jabutis, incluem prorrogação de incentivos para energia à base de carvão, contratação obrigatória de termoelétricas a gás, pequenas centrais hidrelétricas e muitos outros custos. Para o presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, Luiz Eduardo Barata, as bandeiras tarifárias são uma questão transitória, diferentemente dos efeitos causados pela derrubada do veto, que podem durar décadas. Tem nos preocupado bastante, porque a bandeira amarela, agora para o mês de maio, ela poderá, de fato, ser substituída nos próximos meses por uma bandeira vermelha 1. Mas nós sabemos que, ao chegar no mês de outubro, com o início do período das chuvas,
passaremos rapidamente a ter a bandeira verde. O que não acontecerá se os vetos forem derrubados. Porque se os vetos forem derrubados, o que nós teremos seria o equivalente à bandeira vermelha por 25 anos. Daí a nossa preocupação, a nossa busca pelos senadores e pelos deputados para que eles tenham a sensibilidade e mantenham esse veto. A votação dos vetos está marcada para 27 de maio e o momento é decisivo para que a população pressione seus representantes. Dos senadores de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade pede cautela, embora não deixe clara a sua posição. Não posso aceitar que decisões tomadas aqui prejudiquem o dia a dia da nossa população. Crescimento econômico, sim, geração de empregos também, mas desde que o custo disso não recaia sobre quem já paga caro pela energia elétrica. Precisamos buscar um equilíbrio e defender investimentos sem sacrificar as famílias. Tereza Cristina se diz contra os aumentos no custo de vida, embora tenha votado a favor das emendas que podem aumentar a conta de luz. E Soraya Tronic, que também apoiou os jabutis, não se posicionou. Ainda sobre a análise dos vetos. O site Brasil 61 fornece contatos atualizados dos parlamentares para que os eleitores possam cobrar seus posicionamentos. Jornal é Notícia. O número de acidentes com aranhas, cobras e escorpiões neste ano, no estado do Rio de Janeiro, despertou o alerta das autoridades de saúde para que a população redobre os cuidados e para a implementação de ações de combate a esses animais peçonhentos. De 1º de janeiro até o início de abril, foram registrados 1.074 casos, 104 deles envolvendo cobras, no distrito de Secretário, em Petrópolis, cidade da região serrana do estado. Assustadas, as vítimas procuraram atendimento em unidades de saúde pública, que, para surpresa, não tinham antídotos contra o veneno das cobras. A medicação teve que ser levada de outros locais para o atendimento. Na avaliação do biólogo Cláudio Maurício Vieira, do Instituto Vital Brasil, que é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, muitos casos com cobras, aranhas e escorpiões acontecem porque eles passaram a viver na periferia ou dentro da casa das pessoas, onde encontram microambientes que levam à sua proliferação. A gente está o tempo todo falando com a população, tentando fazer com que os moradores passem a adotar comportamentos de menos risco, se expondo menos a esses acidentes. A gente tem também o diálogo com outras secretarias municipais para que a gente promova ações de correção ambiental. A principal delas é preservar a saúde das pessoas e, para isso, a Secretaria de Estado de Saúde está monitorando os acidentes no território para fazer a implantação de polos de atendimento antipeçonhento, onde a gente tem o soro disponível para tratamento desses casos de envenenamento. No município de Guapimirim, no pé da Serra de Teresópolis, moradores também relatam maior presença de cobras e a falta de soro antiofídico, como fala a jornalista Estefânia Castro. Constatei que nos últimos 12 meses aumentou muito o número de cobras no meu quintal. Além de cuidar da minha integridade física, eu fico atenta para que os meus cachorros não sejam picados. Felizmente, para os animais, tem o soro contra a picada de cobra na veterinária. Mas, infelizmente, para nós, seres humanos, falta soro no hospital. No início deste mês, o governador Cláudio Castro sancionou uma lei. Jornal é Notícia. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu 5 dias para a Via Mobilidade e o governo de São Paulo explicarem a morte de um passageiro na linha 5 Lilás do metrô. No acidente que aconteceu na manhã de terça-feira, a vítima ficou presa no vão entre as portas da plataforma e do trem e acabou sendo atropelada. O despacho do Tribunal de Contas paulista, assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho, determina à concessionária informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o acidente e quais as medidas adotadas depois do caso. O documento questiona ainda qual foi o suporte prestado à família do passageiro e cobra informações sobre a existência de seguro de responsabilidade civil e se já houve ocorrências anteriores da mesma natureza. O mesmo prazo foi dado pelo Tribunal de Contas para a Secretaria de Parcerias em Investimentos do governo paulista, para que a pasta informe as medidas adotadas em relação ao acidente fatal, em razão dos serviços prestados pela concessionária. O governo de São Paulo, em nota, informou... As principais informações. Jornal é Notícia.
Em junho de 2024, o INSS e o Dataprev informaram à Controladoria Geral da União, CGU, que não possuíam capacidade técnica para validar assinaturas digitais de aposentados e pensionistas em documentos que autorizam descontos em folha para sindicatos e associações. A declaração consta em um relatório da CGU produzido em abril e julho de 2024, divulgado apenas em 6 de maio, que apresenta críticas à limitação técnica das instituições envolvidas. As principais informações. Jornal é Notícia. Jornal é Notícia vai para os intervalos. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já! Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 9 de maio de 2025, as últimas informações do Brasil e do mundo. Robert Prevost, norte-americano de 69 anos, foi escolhido como o novo Papa e adotou o nome Leão XIV. Em seu primeiro discurso, feito da varanda da Basílica de São Pedro, ele se emocionou ao exaltar o legado do Papa Francisco, pediu uma igreja mais aberta ao diálogo e defendeu uma atuação missionária, acolhedora e promotora da paz. Leão XIV destacou a importância da construção de pontes com os povos, saudou especialmente a Diocese de Chiclayo, no Peru, onde atuou como bispo, e reforçou o desejo de liderar uma igreja sinodal, voltada para a caridade e a união entre todos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte. Você confere agora aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, sexta-feira, 9 de maio de 2025. E a gente começa falando de esporte aqui, né? Olha, após 11 dias de negociação, Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. O acerto foi concluído ontem, um dia após a goleada sofrida por 4-1 para o Puerto Cabello pela Sul-Americana. O contrato será válido até dezembro de 2026. A diretoria vascaína reduziu a diferença entre a proposta inicial e os valores pedidos por Diniz. Restavam apenas detalhes, como a multa rescisória, para que o acordo fosse selado, o que ocorreu nesta quinta. A assinatura está prevista para as próximas horas e o clube tem urgência para oficializar o novo comandante. Desde o início, o presidente Pedrinho e seus diretores demonstravam otimismo nas tratativas. Do outro lado, Diniz também se mostrava disposto a voltar ao clube, pelo qual teve uma breve passagem em 2021. Para viabilizar o retorno, o treinador aceitou reduzir o seu patamar salarial, mas impôs um limite por questão de posicionamento no mercado. As conversas se intensificaram nas últimas 48 horas com avanços significativos que culminaram no acerto final. A expectativa agora é pelo anúncio oficial por parte do Vasco, que vive momento de pressão por resultados e aposta na filosofia de jogo de Diniz para reagir na temporada. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco aqui com mais informações do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira. Olha, garantia de produto usado. Vamos falar hoje sobre isso aqui, viu? O Daniel Souza, de Porto Velho, comprou um celular usado numa loja e ele pergunta se tem garantia. Olha, Daniel, tem garantia sim, viu? Pelo artigo 26 do CDC, produto usado tem garantia legal de 90 dias para vícios ocultos, mesmo fora da caixa, viu? Então, fique atento aí que, quando você for fazer suas compras ou outros amigos aí que forem realizar compras também de aparelhos usados, alguma peça usada, enfim, saiba que tem essa garantia de 3 meses, também em vigor, viu? De acordo
com o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais uma edição do Hora do Consumidor, nesta sexta-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Saúde para você. Final do ano chegando, agora vem aquelas metas. No ano que vem eu vou começar a me exercitar. Isso mesmo, parabéns. Você precisa se exercitar para garantir que seu corpo, seu cérebro e hormônios funcionem de forma otimizada. O exercício pode ajudar a reduzir a depressão e o risco de várias doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, prevenir o Alzheimer e muitas outras. O exercício pode ajudá-lo a perder gordura, especialmente em combinação com uma alimentação saudável. Andar a pé é uma boa escolha, especialmente se você puder tomar sol, para uma fonte natural de vitamina A, sabe? O exercício físico não apenas ajuda você a ter uma aparência melhor, mas também melhora os níveis de hormônios, faz você se sentir melhor e reduz o risco de várias doenças. Pensa nisso e já coloca o seu corpo aí para se movimentar. Tchau! Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O ministro da AGU, Jorge Messias, entrou com ação cautelar para bloquear bens e suspender passaportes de dirigentes de 12 entidades associativas acusadas de fraudar aposentados e pensionistas do INSS em um esquema que pode ter desviado cerca de 6,3 bilhões de reais desde 2016. Segundo ele, essas entidades atuavam como organização criminosa com participação de agentes públicos e privados e parte dos descontos em folha era feita sem autorização dos beneficiários. A ação também inclui o pedido de quebra de sigilos fiscal e bancário dos envolvidos, além da apreensão de passaportes para impedir possível fuga do país. Messias afirmou que há indícios de movimentações patrimoniais suspeitas no exterior, o que reforça a necessidade de medidas para rastrear e recuperar os valores desviados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações dentro do nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Paris Saint-Germain garantiu mais um título francês e voltou à final da Champions League mesmo após as saídas de Neymar, Messi e Mbappé. O time enfrenta a Inter de Milão no dia 31 em Munique, em busca da conquista inédita. O goleiro Donnarumma, destaque nas semifinais contra o Arsenal, afirmou que a equipe se fortaleceu coletivamente após a saída de Mbappé, destacando a união do elenco como chave do sucesso. Para chegar à final, o PSG eliminou 3 clubes ingleses, Liverpool, Aston Villa e Arsenal, em uma espécie de mini Premier League. Então tá aí. As últimas do esporte a gente traz para você aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles e volto já no próximo bloco, trazendo mais informações do esporte para você. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84 3213
2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A polícia britânica pediu a reabertura do caso Madeleine McCann após a descoberta de novas provas em um disco rígido pertencente a Christian Brickner, principal suspeito do desaparecimento da menina em 2007. O material foi achado em uma fábrica abandonada na Alemanha e inclui conversas com outros pedófilos, além de itens como armas, maiôs infantis e brinquedos, indicando que Madeleine pode não ter sido a última vítima do criminoso. As autoridades também encontraram uma prova rasa em um esconderijo mobiliado no local. Apesar de ser apontado como principal suspeito desde 2020, Brickner ainda não foi formalmente acusado pelo sequestro e possível morte da garota.
O conteúdo do HD reforça suspeitas de que ela teria sido assassinada logo depois do sequestro ocorrido em um resort em Portugal. O homem já foi condenado por estupro e tem histórico de envolvimento com tráfico de drogas e outros abusos. A nova investigação reacende as esperanças de esclarecer um dos casos criminais mais famosos do mundo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E na final da Copa do Mundo de 1998, a convulsão sofrida por Ronaldo momentos antes da partida abalou a seleção brasileira, que acabou derrotada por 3-0 pela França. Emmanuel Petit, autor do terceiro gol francês, revelou que os jogadores da França souberam do mal-estar do craque ainda no vestiário, por meio de colegas que atuavam com ele na Itália. Segundo Petit, embora rumores, inclusive absurdos, como o de excesso de videogame, circulassem, a equipe francesa conseguiu manter o foco e acreditar em sua própria força, o que foi determinante para o título. Com uma carreira vitoriosa, Petit foi campeão mundial, europeu e da Premier League. Essa história do Ronaldo, fenômeno aí na Copa de 98, rapaz, esse é um enigma, né? São várias teorias, várias histórias aí, né? Desse apagão que deu nele aí, enfim. E todo mundo já sabe aí o que aconteceu, né? Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Já já a gente volta. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Benefícios sociais apresentam maior valor desde 2012. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. O valor médio é de R$ 836. A alta é de 72,7% entre 2019 e 2024. O levantamento apura regularmente dados sobre o rendimento dos brasileiros e considera a remuneração do trabalho, de programas sociais, aposentadorias e pensões, além de outras fontes como aluguéis, aplicações financeiras e bolsas de estudo. A diferença neste ano é que o valor proveniente de programas sociais, que antes faziam parte de outras categorias, agora são divulgados de forma separada. Esses programas garantem rendimento a 9,2% da população. Significa que chegam a mais de 20 milhões de pessoas. Em 2024, o valor foi o maior da série histórica, que teve início em 2012. Em 2023, ele era de R$ 818. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O brasileiro que trabalha com pequenos negócios deve gastar em média quase R$ 300 com o presente de Dia das Mães. A estimativa é do Sebrae de São Paulo. O valor é 13,5% maior em relação ao ano passado, já descontada a inflação. O levantamento aponta que a maioria dos consumidores pretende comprar cosméticos. Na sequência, vem peças de vestuário, chocolates, flores e bijuterias e acessórios. 59% dos consumidores de pequenos negócios pretendem gastar mais este ano. Por outro lado, 24% deles devem manter os gastos do ano passado e 16% disseram que vão desembolsar menos. Para o Sebrae, os números mostram que, apesar da inflação, a economia está aquecida.
A pesquisa foi realizada a partir de 2 sondagens, uma com consumidores por e-mail entre 26 de março e 8 de abril, a segunda com empreendedores por telefone. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O percentual de famílias endividadas aumentou no Brasil entre março e abril. De acordo com a mais recente pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, 77,6% das famílias brasileiras tinham dívidas no 4º mês do ano, meio ponto percentual a mais em relação a março. Quando a comparação é com abril do ano passado, o indicador diminuiu, apontando menos famílias endividadas. No 4º mês de 2024, 78,5% dos lares tinham dívidas. Vale lembrar que o indicador apurado pela CNC considera dívidas em atraso ou não no cheque pré-datado, no cartão de crédito, no cheque especial, em carnês de lojas, em empréstimos e em financiamentos. E segundo a CNC, o dado mais preocupante do levantamento referente a abril é a inadimplência. O percentual médio das famílias com dívidas em atraso aumentou de 28,6% para 29,1% entre março e abril. O recorte por faixa de renda mostra que os brasileiros que recebem até 3 salários mínimos enfrentam a situação mais crítica. O mês de abril encerrou com 81,1% dessas famílias endividadas e 17,5% declararam que não têm condições de pagar as dívidas. Já entre as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, apenas 15,2% estão inadimplentes e menos de 6% afirmaram que não conseguirão quitar as dívidas atrasadas. Os dados também mostram que entre as famílias inadimplentes, considerando todas as faixas de renda, aquelas que têm dívidas atrasadas há mais de 90 dias representam 47,6% do total, praticamente metade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Entidades que defendem o consumidor pedem apreensão de bens de associações envolvidas em fraude no INSS. O Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor entrou com uma ação civil pública contra a autarquia, a União, associações e sindicatos sobre as cobranças indevidas de mensalidades em aposentadorias e pensões. De forma liminar, a solicitação chega a 3 bilhões e 300 milhões de reais dos envolvidos no esquema fraudulento. O valor é para garantir a indenização de aposentados e pensionistas lesados. O Fórum representa 18 instituições em todo o Brasil. A ação também pede que a Justiça determine que associações e sindicatos devolvam em dobro as mensalidades cobradas irregularmente, com base no Código de Defesa do Consumidor. Isso vale para as situações de cobrança indevida e pagamento de danos morais coletivos. O presidente do Fórum, Cláudio Pires Ferreira, afirma que há anos tem recebido queixas sobre essas cobranças. De acordo com ele, as denúncias foram encaminhadas ao INSS, mas não houve avanço nas investigações. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu na 3ª reunião do ano, realizada nos dias 6 e 7 de maio, elevar a taxa Selic em meio ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. A Selic é considerada os juros básicos da economia brasileira e, com ela nesse nível, o Brasil se mantém entre os países com os juros reais mais altos do mundo. De uma maneira simplificada, o juro real
é a taxa básica de juros da economia, que são os juros nominais, neste caso a Selic, menos a inflação que é esperada para os próximos 12 meses. Segundo cálculos realizados por um portal especializado em finanças, o juro real no Brasil hoje é de 8,65% ao ano. Atualmente, o terceiro maior juro real do mundo. Só perde para as taxas registradas na Turquia, atual líder do ranking, com juro real calculado em 10,47%, e na Rússia, que tem taxa real de 9,17%. Depois do Brasil, ocupando a quarta colocação, está a África do Sul, com uma taxa real de 6,61%. A Argentina, que tinha registrado um juro real de 9,35% na última medição, ficando na segunda posição no ranking de março, caiu para a oitava posição em maio, com juro real de 3,92% ao ano. Já na outra ponta da tabela, com os países com os menores juros reais entre as nações pesquisadas, estão Dinamarca e Holanda, com taxas na casa dos menos 2%. Considerando os juros nominais, ou seja, a taxa Selic em si, sem o desconto da inflação esperada para os próximos 12 meses, o Brasil, com a Selic a 14,75% ao ano, aparece na quarta colocação. Os países que têm juros nominais maiores do que os nossos são a Turquia, com juros nominal de 46% ao ano, a Argentina, com taxa de 29%, e a Rússia, com juro nominal de 21% ao ano. Nesse ranking, os dois últimos lugares são ocupados por Japão e Suíça, com juros nominais de 0,5% e 0,25% ao ano, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. Mais da metade das pessoas com HIV/AIDS sofrem discriminação. Perto de 53% da população com essa condição no Brasil já enfrentou algum tipo de preconceito ao longo da vida. 38,8% das pessoas nessa condição afirmaram ter sido vítimas de fofocas ou comentários discriminatórios. É o que revelam os dados do Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV 2025. O documento é produzido por um consórcio de organizações. O levantamento ouviu, no ano passado, por um período de 4 meses, 1.275 pessoas de 7 capitais do país. Entre as questões mais comuns relatadas pelos participantes estão discriminação institucional, quebra de sigilo, coerção em serviços de saúde e violência física. O documento concluiu que essas violações não só ferem a dignidade das pessoas que vivem com HIV, mas criam barreiras ao tratamento e à prevenção do vírus. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Pouco mais de 52 milhões de pessoas têm planos de saúde no Brasil atualmente. É o que revelam os dados mais recentes da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o monitoramento da agência, os planos de saúde e de assistência médica fecharam o mês de março com cerca de 836.600 beneficiários a mais do que tinham no terceiro mês do ano passado, chegando a 52.127.407 beneficiários em todo o país. O aumento das carteiras dos planos médico-hospitalares foi registrado em 25 das 27 unidades da federação, sendo São Paulo, Minas Gerais e Amazonas os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. Já as unidades da federação que perderam beneficiários no período em questão foram Rio de Janeiro e Roraima. Ainda de acordo com a ANS, no terceiro mês deste ano, os planos exclusivamente odontológicos somaram 34.600.000
600.473 usuários em todo o país. São 2.028.072 a mais na comparação com os números de março de 2024. Só na passagem de fevereiro para março deste ano, esse tipo de plano registrou praticamente 200 mil novos usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, a alta no comparativo anual foi registrada nas 27 unidades da federação, sendo São Paulo, Rio e Minas os estados com o maior crescimento em números absolutos. No Brasil, os planos de saúde mais contratados continuam sendo os do tipo coletivo empresarial, que são aqueles oferecidos pela empresa ao trabalhador. Da Rádio 2, Milena Abreu. Nomeados para o Enem dos concursos têm até 30 dias para tomar posse. No total, são 370 candidatos aprovados no concurso público nacional unificado em vários estados. Eles foram nomeados para 12 cargos. Para que tomem posse, precisam apresentar digitalmente a documentação obrigatória, como carteira de identidade, certidão de casamento ou comprovante de união estável e certificado de reservista, por exemplo. É possível ver a lista completa no sou.gov.br. Lá existe a funcionalidade Ingresso do Servidor, para facilitar a posse dos aprovados em concursos públicos federais. Ela permite que todo o processo de posse seja realizado de forma digital. Portanto, evita gastos como deslocamentos e cópia de documentos, possibilita o preenchimento automatizado e facilita o acompanhamento do processo em tempo real no envio de informações. A maioria dos aprovados deverá exercer a função em Brasília. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço da soja voltou a cair nos últimos dias. Balanço do CPEA indica que a saca foi vendida pouco acima dos R$ 130 em Paranaguá. A colheita está adiantada no país e já terminou em mais de 90% das lavouras, o que puxa a oferta para cima e força as cotações para baixo. Também pesam o avanço dos trabalhos de campo e o clima favorável na vizinha Argentina, além da necessidade de muito produtor de soja aqui no país de fazer caixa para bancar as despesas com custeio. O volume total de raiz de mandioca processado pela indústria de fécula brasileira cresceu até agora em 2025. Entre janeiro e abril foram mais de 1 milhão de toneladas. Isso mesmo com uma redução da oferta de matéria-prima no mês passado, com a decisão de muito agricultor de dar um tempo nas vendas, até porque o clima seco tem travado os trabalhos de campo. Ainda assim, o preço tem variado pouco, com a tonelada da mandioca vendida em torno de R$ 560. E a CEAGESP divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, abacaxi, laranja, quiabo liso, tomate carmen, agrião, repolho roxo e batata lavada. No caso de itens como abacate, bananas prata e nanica, cenoura, vagem e macarrão, alface crespa, couve e manteiga e amendoim, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP dá para citar caqui, goiaba, berinjela, abobrinha italiana, chuchu, milho verde e cebola nacional. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal marca data para ouvir testemunhas de Bolsonaro e outros réus do Núcleo 1
considerado crucial pela tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. 81 pessoas, entre governadores, parlamentares, militares e ex-integrantes do alto escalão do governo Bolsonaro, serão ouvidas de 19 de maio a 2 de junho. Ministro do Trabalho afirma que o Brasil está pronto para debater a redução da jornada de trabalho. Luiz Marinho defende a substituição do modelo atual de 6 dias por 1 de descanso para um esquema de 5x2. Papa Leão XIV deve aparecer na sacada da Basílica de São Pedro no domingo, às 7 da manhã no horário de Brasília, para recitar uma oração. 9 jogos marcam a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Destaque para Grêmio e Bragantino e Flamengo e Bahia no sábado. E Sport Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo e Atlético Mineiro e Fluminense no domingo. E tem disputa também pelo Brasileirão Feminino. Hoje o São Paulo recebe o Fluminense em Cotia. No sábado, destaque para Cruzeiro e Bahia e Palmeiras e 3B da Amazônia. E domingo tem o duelo do topo da tabela entre Ferroviária e Corinthians. Na Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Até o último dia 6 de maio, 23 municípios brasileiros estavam bloqueados para recebimento do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A maioria dessas cidades está localizada no estado de Minas Gerais, que conta com 13 entes impedidos. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro com 5. O próximo repasse está previsto para esta sexta-feira. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que o bloqueio dos repasses ocorre devido a dívidas com a União ou atrasos na prestação de contas, por exemplo. Dívidas não honradas cuja União seja, por assim dizer, fiadora, tenha garantias da União, então ele não honrou aquele compromisso, o pagamento daquela dívida, e a União, como fiadora, vai ter que honrar, então ela bloqueia o FPM no sentido de conseguir honrar o pagamento dessa dívida. Um outro são dívidas previdenciárias, seja de sistema próprio, seja os recursos que devem ser recolhidos à União. Entre os municípios bloqueados para recebimento dos recursos da União estavam Afonso Cláudio, no Espírito Santo, Morrinhos, Goiás, Estrela d'Alva, Minas Gerais, Itaguaí, Rio de Janeiro e Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. Nesta sexta-feira, as prefeituras de todo o país partilham a primeira parcela de maio do FPM. O total a ser repassado é de 8,6 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, os entes receberam 7,7 bilhões. Reportagem Marquesan Araújo. As regiões Norte e Nordeste do Brasil são as que apresentam mais problemas relacionados à falta de professores com formação adequada. É o que revela um estudo publicado recentemente pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. De acordo com o levantamento, as duas regiões também são as que tiveram o pior desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2023. No ano passado, aproximadamente 1/3 dos professores do Nordeste e do Norte que davam aula no ensino médio não tinham formação adequada nas disciplinas que lecionavam. Nos últimos anos do ensino fundamental, período que corresponde do 6º ao 9º ano, esse índice era de 52,7% no Nordeste e 52,3% no Norte. No Brasil, a média era de 39,6%. A pesquisa também mostra que, desde 2014, a região Nordeste conta com um déficit de professores de ensino médio maior que a média nacional. No Norte, por sua vez, houve uma oscilação nesse período.
Em todo o período analisado, o centro-oeste do país também apresentou dados preocupantes em relação à falta de docentes com formação específica comparados à média nacional. Já Sudeste e Sul registraram resultados mais positivos. Ainda segundo o estudo da Nexus, a falta de professores graduados nas disciplinas que lecionam é um problema mais expressivo na rede pública. No ensino médio, por exemplo, a média de déficit no Brasil em 2023 foi de 31,8%, mas chegou a 32,3% nas escolas públicas. Nos colégios particulares, o índice chegou a 29,4%. Já nos anos finais do ensino fundamental, a taxa atingiu 39,6%. Reportagem Marquesan Araújo. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Os sinais conhecidos são febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça e pelo corpo. Com a proximidade do inverno, os casos de infecções virais respiratórias aumentam. No caso dos adultos, a intensidade dos sintomas pode variar, mas grupos como crianças, gestantes e idosos podem apresentar complicações, desde uma sinusite a quadros mais graves como pneumonias e até morte. A técnica em enfermagem Bianca Jorge, da cidade de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, já tomou a vacina este ano. A vacina da influenza ela é importante porque vai evitar que a doença se manifeste na sua forma mais grave. Eu faço atendimento a idosos e crianças, então eu estou me protegendo e protegendo as outras pessoas também. Para evitar a infecção pelo vírus da influenza, o Ministério da Saúde orienta a vacinação de todos os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. O público-alvo estimado para a campanha de vacinação contra a gripe é de cerca de 81.600.000 pessoas, com a meta de vacinar pelo menos 90% das crianças, gestantes e idosos. Para outros grupos, serão contabilizadas as doses aplicadas. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz, Tatiana Portela, faz um alerta. É muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco, como crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, idosos, que procurem um posto de saúde para se vacinar contra o vírus, especialmente as pessoas que moram nas regiões centro-oeste, nordeste, sudeste e também no sul do país, onde a campanha de vacinação contra o vírus já começou. Puérperas, pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais também devem se vacinar. O grupo prioritário também inclui povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. Os trabalhadores da saúde, dos correios, professores e profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas também têm direito, assim como os caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso. A população privada de liberdade e funcionários do sistema também devem tomar a vacina, além dos adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas. O imunizante contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e mortes. Vale lembrar que as vacinas são seguras, eficazes e de graça. Participe da mobilização nacional pela vacinação contra a gripe. Procure uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto. Garanta a sua proteção. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h58, 7h58. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta manhã maravilhosa de sexta-feira. Sexta-feira que promete muito. Estamos juntos neste 9 de maio, ano de 2025. Vamos então com as notícias em nível local, aqui na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal. Expedientes em centrais do cidadão serão reduzidos.
A partir do dia 1º de junho, o atendimento nas centrais do Cidadão de Natal e Parnamirim, na região metropolitana, será das 9 da manhã às 3 da tarde, ao invés das 7 às 17. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira, dia 6. Portanto, a mudança gerou apreensão em usuários que temem dificuldades para acessar os serviços. O governo do estado diz que a medida permitirá expandir o serviço, otimizar os recursos humanos para atuar em horários de maior demanda. Também não implicará em filas porque os atendimentos são agendados. Vigilância apura intoxicação por peixe em restaurante. A Vigilância Sanitária de Natal, em parceria com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, investiga o que levou à intoxicação de ao menos 7 pessoas após a ingestão de peixe em um restaurante da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de intoxicados pode ser maior, o que será conhecido à medida que as investigações avançarem. Até o momento, foram colhidas amostras dos alimentos consumidos e enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte para análise. Natal sanciona a lei de combate ao assédio moral e sexual no esporte. A Prefeitura de Natal sancionou uma lei de combate à violência e à violação de direitos no ambiente esportivo. Publicada no Diário Oficial do Município de ontem, quinta-feira, dia 7, a lei de número 7.865/2025 institui ações de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual no esporte realizado na capital. Inclusive publicada na quinta-feira, ontem foi dia 8, exatamente. A nova legislação aprovada pela Câmara Municipal entra em vigor a partir de sua publicação e tem como objetivo garantir um ambiente seguro e ético para atletas, treinadores, comissões técnicas e familiares envolvidos nas práticas esportivas. Pix movimenta 81 bilhões de reais no Rio Grande do Norte nos primeiros 4 meses de 2025. O uso do Pix segue em alta no Rio Grande do Norte e apresentou crescimento expressivo nos primeiros 4 meses de 2025. De janeiro a abril foram realizadas 371,3 milhões de transações que movimentaram 81 bilhões de reais no estado, segundo dados do Banco Central. Vamos agora para a previsão do tempo na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, na manhã desta sexta-feira, para você que acompanha a nossa programação. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de chuvoso durante o dia e a noite. A mínima para hoje é de 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 74 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Mas vai chover durante o dia. Pouco ou muito, mas tem chuva hoje, hein? Se prepare, leva o guarda-chuva ou a sombrinha para o trabalho. Hoje, sexta-feira, vamos então conferir a tábua de marés. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17 horas e 13 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi a 1 hora e 56 minutos e a seguinte pré-mar será às 14 horas e 17 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 8 horas e 4 minutos e a seguinte baixa-mar às 20 horas e 18 minutos. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 2 horas e 8 minutos. Teremos 11 horas e 52 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 17 minutos. Você conferiu a previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo. Estamos chegando ao final de mais uma edição, mas antes vamos trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal, porque os nossos ouvintes merecem. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí
E, claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café matinal hoje não é do Marcos Brito, mas é do Seu Guedes, o homem do kit da construção, e é um café preparado com muito carinho. E o café vai ser, sabe onde? No mercado público do bairro do Alecrim. Exatamente. Lá no mercado a gente aproveita e manda abraço a todos os funcionários, as pessoas que estão por lá. É o café especial da sexta-feira, sabe com o quê? Eu vou falar só para o Marcos Brito correr lá para o mercado público do Alecrim e desfrutar desse delicioso café. Vai ser buchada com cuscuz. Na cozinha vai ser o Gabriel e todos estão convidados a participar desse belíssimo café. Meu amigo Marcos Brito, corre pro mercado do Alecrim, Marcos Brito. Você não vai perder essa mamata, né? Olha aí, Marcos Brito. Olha, bota a buchada aí com cuscuz pra Marcos Brito. Mas capricha, faz aquele prato de 2 andares. Isso mesmo, porque o Marcos Brito gosta. Esse menino é fastioso e todo mundo sabe disso. Ele quando gira o boné assim, aí pronto, tá pronto pra degustar tudo que vier, né? Eita, alô Guta, alô Dona Gorete, aquele abraço. Essa turma não tem jeito, viu? Essa turma não passa batido, viu? Mas de jeito nenhum. Eita, nós! Ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia hoje, na manhã desta sexta-feira, que a luz de Deus ilumine cada passo seu hoje, que você sinta paz, que só Ele pode dar a força para superar os desafios e a alegria de viver em presença e esperança. Que o amor divino transborde seu coração e se manifeste em todas as suas ações. Tenha um dia abençoado e um bom final de semana. Fiquem na paz de Deus e segunda-feira nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Um forte abraço e até lá.
Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.